Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Insegurança preocupa moradores da região sudeste do Pará. Consórcios são alternativas para quem quer fugir das altas taxas de juros. Os benefícios da amamentação para os recém-nascidos. Instituições precisam de voluntários para atuar no Sírio 2017. Conheça quem foi Cerzedelo Correia, personalidade que nomeia uma das principais avenidas de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre tráfico humano. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança pública. Preocupados com a situação vivenciada no estado do Pará, órgãos que atuam no setor realizaram uma audiência em Altamira para pedir uma ação mais eficaz contra as fugas em presídios paraenses e o roubo a bancos e agências dos Correios no interior do estado. Em 2017, 141 presos conseguiram escapar das cadeias da região metropolitana de Belém. Ao todo, 20 fugas foram registradas. A polícia recapturou 40 presos, mas a maioria continua nas ruas. O Pará tem hoje 45 presídios com capacidade para 8.600 presos. 15 mil criminosos, no entanto, estariam dividindo as celas, o que representa 100% de superlotação. Cerca de 10 cadeias estão com as obras paradas e faltam agentes penitenciários para atender essa demanda. Segundo a Comissão de Segurança Pública da OAB, após as últimas 2 fugas nos presídios paraenses, os números ficaram alarmantes. Há 10 dias, o Comando Militar do Norte disponibilizou 400 militares que, em parceria com a SUSIP, fizeram uma mega operação no Centro de Recuperação Penitenciário Pará 1, que fica em Santa Isabel. Durante a mega operação, foram encontrados celulares, chips, armas, munição, mas o que realmente chamou a atenção é que 10 horas após a operação, mais uma fuga foi registrada no centro. A crise fica ainda mais aparente quando falamos do interior do estado. Em menos de 6 meses, 4 agências dos Correios foram assaltadas e 5 agências bancárias, alvo de criminosos. Há 10 dias, a ação de bandidos se concentrou em Medicilândia, a cerca de 70 quilômetros de Altamira, onde 20 homens fortemente armados aterrorizaram a cidade por quase 1h30. A polícia afirma que está no encalço dos bandidos. A gente continua tentando colher informações, né, e também fazendo incursões. Existe uma equipe da Polícia Civil lá da DRCO que está encarregada das investigações, por isso é importante essas incursões para que a gente possa obter informações que orientem esse trabalho investigativo da Polícia Civil. Então, a gente continua fazendo incursões em todos os travessões, né, no sentido de ter essas informações, acesso a essas informações e assim poder repassar à Polícia Civil, que é responsável pela investigação, e que eles possam concluir a investigação e chegar à autoria desses fatos. Mas para a OAB, isso não é o suficiente para dar à população a sensação de segurança. A impressão é de que nós vivemos, em realidade, em uma verdadeira guerra civil. E isso é, eu não tenho dúvida nenhuma, um completo resultado da omissão do Estado, no caso do governo estadual, né? Nós temos o nosso Estado por todas as regiões, seja a região metropolitana, oeste, sul do Pará, sudeste, nós temos uma marcha de violência que só faz crescer. E cresce a cada dia mais. E vai continuar crescendo enquanto o Estado for omisso. Omisso com relação às políticas públicas de educação, de inclusão social e também nas políticas de repressão, no caso, as políticas de segurança pública. Segundo o membro do Conselho Federal da OAB, a falta de investimento em políticas públicas se reflete na insegurança sentida nas ruas. Os criminosos estariam dando respostas ao Estado, mandando um recado sobre o controle. E isso seria alarmante. No caso de Altamira, o caso é ainda mais latente, já que a região recebeu um mega empreendimento que destinou cerca de 140 milhões de reais para a área de segurança pública. Mas o que se vê nas ruas é o descontrole social. Essas mazelas já eram esperadas, né? Quando o projeto econômico foi anunciado para cá, para a região, nós sabíamos que ele traria um desenvolvimento, mas junto com ele também as mazelas sociais, elas seriam grandes e como de fato foram. Altamira hoje vive essa crescente na criminalidade em razão desta mazela e é preciso que as autoridades possam atuar com veemência,
né? Como eu falei, é claro que existe a necessidade de serem implementadas políticas sociais, de desenvolvimento, que possam diminuir a desigualdade social, mas também há uma clara e inequívoca necessidade de que sejam implementadas políticas de segurança pública efetivas, não projetos de política. De acordo com a AB, em um primeiro momento, a falta de investimentos para os órgãos de segurança pública era um problema. Cidades pequenas, com pouco policiamento, se tornaram alvos desses criminosos. Mas agora, o problema seria outro: a falta de políticas públicas na área de educação e geração de emprego. Sem perspectivas, os jovens teriam acesso fácil a drogas e armas. E esse assunto, segundo a OAB, precisa ser tratado pelo Estado de forma séria e urgente. Enquanto o governo também, as políticas elas forem políticas que só visem a atingir as consequências, nós não vamos conseguir dar conta dessa crescente de criminalidade. Nós não deveríamos estar preocupados em construir presídios, nós deveríamos estar preocupados em construir escolas, construir hospitais, fornecer a estrutura para que as regiões possam se desenvolver economicamente e isso possa diminuir a desigualdade social, né? Mas nós não conseguimos fazer isso e também não conseguimos construir os presídios. Então, o caos, a crise na segurança pública, ela ocorre exatamente em razão desses dois fatores. E falando em segurança, a Segup divulgou os números referentes à Operação Verão 2017, que mobilizou mais de 3.000 servidores de diversos órgãos estaduais em torno de ações de prevenção e repressão a crimes e irregularidades no trânsito. A campanha de verão dos órgãos de segurança do Estado ocorreu entre 29 de junho e 31 de julho. O Departamento de Trânsito do Pará registrou quase 20 autuações diárias por embriaguez ao volante, um total de 153 presos, 39 acidentes e uma morte em Salinas, justamente no período de suspensão da fiscalização do órgão por ordem judicial. Nas rodovias estaduais, 41 acidentes foram registrados, 7 pessoas morreram. Já nas rodovias federais, a PRF registrou 151 acidentes neste ano, contra 172 no ano passado. Houve aumento no número de mortes, de 17 no ano passado para 20 neste veraneio. Nas praias, a quantidade de crianças perdidas chamou a atenção. Foram 456. 4 pessoas morreram afogadas e 34 pessoas ficaram lesionadas por linhas de pipas enceradas. Segundo a Secretaria de Segurança, houve uma redução no número de roubos. Caíram de 9.033 em 2016 para 8.575 neste período de férias. Mais de 3.000 boletins de ocorrências foram feitos. Houve também redução no número de homicídios durante as férias escolares. No ano passado, foram 274 casos. Neste ano, 239. Na capital, a redução foi de 30%. E ainda sobre segurança, em Rio Branco, no Acre, mototaxistas e taxistas têm deixado de atender passageiros de alguns bairros por causa das ocorrências de assaltos. O Sindicato dos Taxistas contabiliza pelo menos 6 assaltos por dia aos motoristas. As categorias querem se reunir com a Segurança Pública do Acre para pedir mais segurança nos bairros da capital. O pedido dessas categorias é que seja reforçado o policiamento nos bairros e que também sejam feitas blitz durante a noite. Um levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, as vendas de novas cotas de consórcios cresceram 7,8% nos primeiros 5 meses deste ano, na comparação com igual período de 2016. Os consórcios são alternativas para quem quer fugir das altas taxas de juros. O volume de negócios atingiu 36,3 bilhões de reais, que representam um acréscimo de 24,7% em relação aos 29,100 bilhões de reais negociados no ano anterior. Nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne e tem em comum a compra de um bem, né? É feito o pagamento mensalmente, cada um pagando a sua parcela. Todo mês nós temos uma assembleia que, dentro desse grupo que é formado, existe uma assembleia que tem um sorteio e tem lances mensais.
Então, cada mês a gente faz essa assembleia e faz a entrega dos bens mensalmente, né? Através do sorteio, que é feito pela Loteria Federal, e também nos lances que são feitos de acordo com o saldo do grupo. No nosso mix de produto, cartas de crédito para moto, para automóvel e para imóvel. Todas elas nós temos a possibilidade do cliente entrar, aderir, pagando a primeira parcela, né? Assina o contrato, normalmente ele vai ficar pagando a parcela mensalmente. E todos os meses nós realizamos a assembleia, que é a assembleia de contemplação. Você paga apenas uma taxa de administração. É um valor fixo que é diluído nas parcelas do plano que a pessoa escolheu, ou em 60, e nós temos o prazo até 80 meses para veículo. E para imóvel nós temos até 180 meses para o cliente pagar. Essa administradora, que tem representatividade em toda a região norte, tem uma média mensal de vendas de 10 milhões de reais. Do ano passado para cá, chegou a crescer 30%. No segmento de consórcio, graças a Deus, nós não tivemos crise nenhuma, muito pelo contrário. Nós tivemos incremento nas vendas mensalmente e anualmente. O mercado teve um problema, né, financeiro e econômico aí, e quando isso acontece, as taxas de juros tendem a aumentar, e no consórcio, como não tem juros, aí a procura fica maior, porque as pessoas não deixam de comprar. Elas procuram sim uma modalidade mais inteligente e mais econômica para adquirir um bem. Entre as vendas mais procuradas estão consórcios de carros e imóveis. Apesar de que a casa própria é uma deficiência nacional, mas junto com o automóvel vem o imóvel também, que a procura tem aumentado bastante, e depois a motocicleta. No Brasil, quase 60 milhões de pessoas estão com o nome negativado. Os dados foram computados no mês passado e foram divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. 59,4 milhões de pessoas negativadas, o que representa mais que 39% da população brasileira com idade entre 18 a 95 anos. Na variação anual do número de dívidas atrasadas, o indicador mostrou uma queda de 5,53%. O dado mostra que o número de dívidas tem recuado de maneira mais rápida do que o número de inadimplentes. A estimativa de devedores vem se mantendo próxima ao patamar dos 59 milhões desde o segundo trimestre de 2016. Para as entidades responsáveis pelo levantamento, o SPC e a CNDL, os números refletem as dificuldades que o cenário de desemprego elevado impõe às famílias. Segundo o levantamento, é mais comum encontrar negativados entre pessoas de 30 a 39 anos. Em junho, 50% dessa população estava com o nome incluído em listas de proteção ao crédito, um total de 17 milhões de pessoas. Os dados mostram também que uma quantidade significativa, 47,55%, de pessoas entre 40 a 49 anos está inadimplente. O mesmo ocorre com pessoas entre 25 a 29 anos. Nessa faixa etária, 46,10% está com o nome negativo. Nesta semana, 5 aves vítimas de tráfico de animais em Pernambuco foram encaminhadas para o estado do Amapá. As aves futuramente serão devolvidas à natureza. Os animais foram apreendidos em operações realizadas pela Polícia Militar e IBAMA. As aves receberam tratamento antes da soltura. E agora vamos falar sobre tráfico de pessoas. O crime é considerado a terceira maior atividade criminosa do mundo e faz vítimas em diversas regiões da Amazônia. Vamos entender o que é considerado tráfico de pessoas, onde ele ocorre com mais facilidade e como a população pode denunciar. Caroline Guimarães conversa com o representante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Dia 30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E para falar sobre esse tema tão importante, sobre como denunciar e o que é o tráfico de pessoas, está aqui ao meu lado José Neto, ele que é o psicólogo responsável pela campanha da Secretaria de Direitos Humanos. Muito obrigada, José Neto, por estar aqui conosco.
existe uma grande discussão sobre o tráfico de pessoas e muitas vezes, principalmente aqui no estado do Pará, a gente não consegue visualizar o crime como sendo um crime, o ato em si como sendo um crime, né? Eu queria que você caracterizasse primeiramente o que é o tráfico de pessoas. Certo. Primeiro eu queria agradecer o espaço, né? Essa possibilidade de esclarecer acerca desse crime, né? Que tem sido tão presente no nosso cotidiano. Né? E assim, o que nós visualizamos hoje dentro de lei mesmo, legislação, a tipificação ela fala com relação a formato, né, de aliciamento, o meio e a finalidade. Então a gente tem questão de convite, engano, aliciamento, abrigamento, alojamento de pessoas por meio de engano, fraude, como eu posso dizer assim, sensibilização da pessoa referente à questão de mudança de vida, né? Uma ilusão aquelas que se cria, ilusões, né? criadas, né, pelo aliciador. E aí a gente tem as finalidades, né, que atualmente são 5, que é casamento servil, retirada ou remoção de órgãos e tecidos, trabalho escravo ou análogo ao escravo, exploração sexual e adoção ilegal de bebês. Né? Atualmente a gente tem trabalhado com mais uma finalidade, que é no âmbito do esporte, que tem sido discutido, né, o convite de jovens atletas para fazer testes em outros estados com a proposta de jogar em times grandes. Né? Então tem se seduzido esse novo perfil, né, de vítimas. Não, então tem se levado esses esportistas para outros estados com essa promessa e quando chegar lá eles identificam a situação de exploração. Ou seja, né, o que a gente sempre pensa que vai mudar realmente para melhor é sempre o mesmo discurso, só que os aliciadores encontram outros mecanismos e outros ambientes para fazer essa captura das pessoas. Né? Exatamente. Infelizmente, para a população ainda fica muito no imaginário, né, aquela ideia de que você não vai ser aliciado nunca e que existe um perfil que normalmente a ideia perfil socioeconômico baixo. Né? São pessoas que não têm condições de estudo, não têm condições financeiras e são essas pessoas que são aliciadas. E a realidade que nós temos hoje, a partir dos nossos atendimentos, é que todas as classes sociais, né, estão à mercê dessa violência. Né? Ninguém está livre de ser aliciado, porque a possibilidade de mudança de vida, né, é um desejo para todos. Né? A possibilidade de transformar a sua vida em algo melhor, mais confortável, é uma necessidade de todos. Então, todo mundo está à mercê desse aliciamento. Infelizmente, o tráfico de pessoas é uma realidade presente em todo o mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho da realidade do nosso estado. Existe alguma peculiaridade no Pará? Quais são os crimes que mais acontecem? Quais são as propostas mais recorrentes? Certo. No estado do Pará, hoje, o que nós temos identificado é a facilidade de saída, né, para estados de fronteira, né, com outros países. Então, isso tem facilitado para essas redes de aliciamento levar essas pessoas para outros países, outros estados, né, e fazer essa exploração. Então, a gente tem identificado que o nosso perfil no estado do Pará é com a finalidade de exploração sexual ou para exploração da mão de obra. Né? E aí dentro desses perfis a gente tem, né, para a exploração da mão de obra, a gente tem o perfil do homem, né, entre 20, 30 anos até 40 anos a gente tem identificado, e as mulheres da faixa etária de 18 a 30. Né? São os altos índices assim, dentro dos nossos atendimentos. Para a exploração da mão de obra, quais são os trabalhos normalmente que são feitos? Normalmente é para a questão do garimpo, né? Eles têm saído, a gente tem identificado muito essa saída para a Guiana Francesa e para o Suriname, né? Para a questão do garimpo. As mulheres têm se encontrado nesse destino, né? nessas rotas, mas para a questão da exploração sexual, né? Que é uma realidade discutida no senso comum, né, mas que de fato as pessoas não conhecem, né, o como acontece, o porquê que isso, né, se configura para o nosso estado. Né? Agora, você me falava há pouco que o trabalho da Secretaria ele vem muito a partir das denúncias
E eu comentava com você se vocês trabalhavam em rede. Vocês têm um trabalho em rede com outras instituições e como é que funciona esse trabalho da Secretaria? Atualmente, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela tem um papel de articuladora, né? Dentro da política estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo, o nosso papel hoje é de articulação. Então, a gente vai fazer um levantamento dessa rede de atendimento, que são os órgãos que atualmente trabalham com essas temáticas, Polícia Federal, TRT, a própria Polícia Civil, para as questões das denúncias. E a gente faz esse encaminhamento, né, dentro dos órgãos competentes a cada situação que nós identificamos, né? Então, essas demandas elas chegam, nós fazemos uma triagem, né, a escuta dessa vítima e vamos identificar quais as demandas emergenciais. Aí, a partir disso, a gente vai fazer um encaminhamento dentro daquilo que aquela violência ou que aquela pessoa veio a sofrer, né, dentro da competência de cada órgão do Estado ou do município. Entendi. Como é que as pessoas podem fazer essa denúncia? Atualmente nós temos o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante que fica no aeroporto, né? Então eles podem estar indo ao nosso posto para fazer essa denúncia pessoalmente ou podem estar entrando em contato conosco, né? Pelo número 3210-6068, que é o nosso número de contato lá. Ou ir à secretaria, né? Porque na secretaria que fica a nossa coordenadoria de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. E aí lá você pode chegar na recepção e pedir uma orientação, aí eles vão encaminhar para a nossa sala para ser atendido. Entendi. Recentemente ganhou notoriedade uma aeromoça que durante um voo internacional identificou uma criança vítima de tráfico, denunciou e no final das contas, quando o avião pousou, a polícia chegou e retirou essa criança do avião. A gente, como você falou, a gente acompanha em novelas, em filmes a situação e a gente vê que muitas vezes existe uma dificuldade muito grande de que isso aconteça, de que de repente a pessoa volte para o seio da sua família. Essa é uma realidade? Existe uma dificuldade desse retorno? A gente sempre fala assim, que dos nossos atendimentos, o que a gente consegue, na verdade, ter uma eficácia maior no sentido de resolução do trabalho, são as situações em que a gente consegue evitar a saída, né? A partir do momento em que essa pessoa ela sai, né, por exemplo, do Estado, digamos assim, saindo daqui do Estado, a gente não consegue ter um controle tão grande sobre essa articulação e essa mobilização da rede, né? Então, a denúncia ela vai ser repassada para os órgãos de acompanhamento daquele Estado para onde supostamente ela foi, porque ainda é assim, né? A gente não tem uma certeza, né, de 100% de que aquela pessoa de fato foi para aquele local, ou ficou lá, ou só passou, né? E aí você imagina como é a dificuldade quando essa pessoa ela sai do país, que aí você vai ter uma legislação diferente, você vai ter uma visualização completamente diferente, às vezes até com questões a ser humano, direitos humanos, né? Então, quando essa pessoa ela sai do âmbito federal, para a gente se torna muito mais complicado, né? A gente recebeu algumas situações de tráfico de pessoas na coordenadoria, mas porque teve apoio de organizações e órgãos governamentais dos países específicos onde aquela pessoa estava, porque quando eles saem daqui é muito difícil para nós controlarmos. Muito bem. Muito obrigada mesmo, José Neto, por estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas. Parabéns ao trabalho da Secretaria e de toda a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Conscientização é a palavra de ordem. Você aí de casa, não pense que é uma realidade diferente da sua. Infelizmente, é a realidade da nossa cidade, do nosso estado e do mundo inteiro. Então, acompanhe essas dicas, preste sempre atenção, oriente seus filhos, que é isso que é importante, é a conscientização. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta enviar mensagem para o nosso WhatsApp, que a gente está aguardando. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Caroline. E o nosso assunto agora é saúde. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz provou o que alguns cientistas já suspeitavam. O pernilongo pode transmitir sim o vírus da Zika. A pesquisa foi publicada ontem em uma revista científica. A pesquisa foi feita em Pernambuco e consistiu no sequenciamento do genoma do vírus encontrado nos organismos dos mosquitos. No procedimento foi descoberto que o vírus consegue alcançar a glândula salivar do animal.
o que indica, de acordo com a Fiocruz, que o pernilongo pode ser um dos transmissores da Zika. Toda a pesquisa foi fotografada por microscopia eletrônica pela primeira vez, registrando assim a formação de partículas virais do Zika na glândula do inseto. A Fiocruz informou que agora será analisado o conjunto das características fisiológicas e comportamentais do mosquito no ambiente natural para entender o papel e a importância dessa espécie na transmissão do vírus. O genoma do Zika já havia sido sequenciado em 2016 pela instituição, mas na ocasião foi usada uma amostra humana. Esse sequenciamento é uma espécie de mapa de cada gene que forma o DNA do vírus. Agora, pela primeira vez no mundo, o mapeamento foi feito a partir do mosquito. Os resultados da pesquisa estão disponíveis na internet. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é que o clima se mantenha nublado. Chuvas estão previstas e podem acontecer a qualquer momento do dia. As temperaturas variam entre 24 a 35 graus. Já em Itaituba, no sudoeste paraense, a previsão é de tempo aberto. A temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima de 36. Em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de sol entre nuvens. Chuvas não estão previstas para a região. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 36. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição os benefícios da amamentação para os recém-nascidos. Instituições precisam de voluntário para atuar no CID 2017. Conheça quem foi Cerzedelo Correia, personalidade que nomeia uma das principais avenidas de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a amamentação. Mães, pais e bebês marcaram presença no quarto mamaço realizado em Altamira. O evento passou orientações e trocas de experiências sobre a amamentação. Para tudo, que agora é a hora do momento fofura. É muita gostosura em um lugar só. Todos esses pequenos foram acompanhados das mamães e dos papais para participar do mamaço aqui em Altamira. O evento é realizado pelo 4º ano consecutivo e vocês podem ver que eles levaram o assunto bem a sério, já que não desgrudavam do peito da mamãe, como o Gabriel, de 4 meses. Enquanto a Luzirene gravava com a gente, ele não deu folga. Eu acho que só quem amamenta sabe assim, o que significa. É um ato, em primeiro lugar, um ato de amor. Tá? E assim, você encontrou dificuldade ou foi mais fácil? Dificuldade eu acredito que toda mãe passa, né? No início, nos primeiros dias, mas assim, depois com a persistência, né? Com o amor, com carinho, você vai indo e você consegue. A iniciativa de promover essa hora do mamaço foi da Nayana. Ela encontrou muita dificuldade na hora de amamentar a filha e resolveu promover o evento para ajudar as mamães que passam pelo mesmo problema. Tudo começou depois que minha filha nasceu, em 2013, então eu participei da Hora do Mamaço em Goiânia. Então, quando eu vim para morar aqui em Altamira, em 2014, chegou a Semana Mundial do Aleitamento Materno, então eu resolvi organizar aqui também. Com todo o meu coração, com muito carinho, apoiando as mulheres que amamentam, assim como eu. Então foi assim que ele surgiu aqui, que ele começou aqui. E hoje é o 4º ano, então é muita emoção, fico muito feliz com esse dia sempre. Durante o evento, as mães puderam partilhar as experiências da amamentação e receber dicas para melhorar o aleitamento.
Esther, que é mãe de primeira viagem da fofa da Isabela, diz que tem conseguido amamentar direitinho, mas teve dificuldades no início, assim como toda mãe. Segundo ela, o importante é não desistir. Os 10 primeiros dias é muito difícil, mas assim, tem que ter muita persistência. Você não pode abandonar, né, os primeiros obstáculos. Aí é buscar ajuda, insistir, apoio da família é fundamental. E é maravilhoso. Depois mas não rola a família falando dá suco, dá água. Às vezes rola, mas a gente sabe que precisa, respeita, a gente, né, se impõe, fala não, amamentação exclusiva, né? E a gente se impõe, aí eles começam a ver que, né, realmente é aquilo mesmo. Nayana ressalta que amamentar não é um mar de rosas, mas a mãe que quer tentar precisa de apoio e de muita informação. A gente fala até num termo que é sobre empoderamento, né? Empoderamento materno. Essa mulher ter essas noções de informação, mas ela precisa ter uma equipe de saúde desde o seu pré-natal, auxiliando ela, obstetras, enfermeiros, depois pediatras. Então toda a equipe, né, que esteja envolvida com essa mãe, auxiliando ela e dando essas informações que ela tanto precisa. Porque às vezes a gente tem que ouvir a voz do nosso coração, mas a gente precisa confiar nos profissionais que estão ao nosso entorno e saber da procedência das informações que chegam até nós. Porque hoje em dia a internet com um monte de informações, é palpite para todo lado, então tem hora que é difícil mesmo a gente conseguir acessar ali o nosso íntimo, se entregar para esse momento. Então, com certeza a informação é necessária e faz a diferença. E falando em amamentação, uma campanha está mobilizando as redes sociais. O bebê Salomão Gonçalves Pinheiro, recém-nascido, precisa de leite materno com urgência. A mãe da criança faleceu por causa de complicações durante o parto. Quem estiver interessado em doar leite materno para a família pode ligar para o Banco de Leite Humano da Santa Casa do Pará e solicitar o recolhimento da doação. Profissionais do projeto Bombeiros da Vida irão até a residência para recolher o leite. É importante identificar o recipiente com o nome do bebê Salomão para sua doação ser direcionada. O número para contato é o 4009-0374 ou 4009-2311. E vamos conhecer agora a realidade dos bebês internados na Santa Casa do Pará, que todos os dias precisam de leite materno. As mães que não conseguem amamentar contam com a solidariedade de outras mães e do trabalho do Corpo de Bombeiros do Pará. A chegada na casa já é repleta de alegria. O acolhimento mostra que aqui tem boa vontade de ambos os lados. Através do projeto Bombeiros da Vida, essa equipe ajuda os bebês da Santa Casa. A importância dessa doação de leite é que esse leite ele vai estar sendo distribuído para mais de 150 bebês que estão internados hoje na UTI NEO da Santa Casa. Eu falo 150, mas na realidade o número é maior, porque tem leitos que tem gemelar, tem leitos que estão sendo divididos com 2 crianças até. Então são mais de 150 bebês hoje que estão precisando desse leite. Os bombeiros fazem um trabalho de intermediários entre mães que têm muito leite para doar e o Banco da Santa Casa. A pessoa liga para a gente, nós fazemos um cadastro, nós agendamos com ela uma visita e durante a semana nós vamos lá dar toda uma orientação para ela e deixar o kit. E lá nós vamos explicar para ela como ela vai ter que acondicionar o leite, como ela vai fazer essa retirada do leite. Na realidade ela vai ter em média 12 dias para ela fazer um vidrinho desse, até a metade para a gente. Ela não precisa estar fazendo um vidro todo desse. Se ela conseguir, uma mãezinha conseguir devolver para a gente metade de um vidro desse, ela já vai estar ajudando. Atualmente, apenas 264 mães estão ativas no cadastro do projeto, mas esse número ainda é pequeno. Às vezes nós não estamos contando com esses 264 mães, nós estamos contando hoje com a metade desse número, porque tem mães que têm mais dificuldade para tirar, tem mães que às vezes precisam parar porque elas precisam trabalhar. Então, hoje isso só é um número, mas não significa que a gente está podendo contar com 264. O ideal seria mais de 300. Tainá é uma das mães cadastradas no projeto. A filha Abigail tem apenas 3 meses e o leite é tanto que dele nasceu a vontade de ajudar outras crianças.
Sou doadora de sangue e entendo que da mesma forma como a doação de sangue é equivalente à doação do leite materno, é muito dolorido ter excesso de leite e a gente simplesmente desperdiçar. A gente sabe que quem recebe uma doação recebe por necessidade. Eu não estou dividindo o leite da Abigail, mas sim ela está doando aquilo que ela não está usando. É um processo natural para nós, demanda um pouco de atenção, de trabalho, porque a gente precisa fazer a coleta com cuidado. Mas é muito gratificante. Hoje os bombeiros vieram buscar o leite doado. A doação é guardada com cuidado porque o transporte é essencial para a qualidade do leite. Você conseguir ao máximo de leite com qualidade, para que consiga alimentar as crianças da UTI, para que não tenha acidez nem sujidade. Então esse transporte é crucial para que tenha essa qualidade do leite para as crianças. Como é feito esse transporte? Nós viemos com a geleirinha, aqui que estou na minha mão, entregamos, é feito da casa da mãe, nessa geleirinha, dentro do carro, a gente coloca uma geleira maior, onde comporta todo, mais ou menos 20 potes de leite, mais ou menos, e aí que vai ser levado para a Santa Casa. Tem durabilidade até 5 horas na geleira, até chegar na Santa Casa. Diante de todo o cuidado e da facilidade em receber a equipe do Corpo de Bombeiros em casa, a ideia é continuar com a doação. Quanto a gente puder doar, a gente vai doar. Sírio 2017, a Cruz Vermelha está com inscrições abertas para quem quer atuar como voluntário nas procissões deste ano. No Círio de Nazaré, eles são responsáveis por fazer com que a experiência da procissão não tenha contratempos. Os voluntários da Cruz Vermelha auxiliam os romeiros, prestam os primeiros socorros e trabalham do início ao fim da procissão. Todos os anos, mais pessoas se juntam ao trabalho. Por isso, a Cruz Vermelha abre anualmente inscrições para novos voluntários. Neste ano, a estimativa é que 6.000 pessoas possam atuar em todas as romarias da quadra nazarena, com destaque para a trasladação e para o círio, que demanda o maior efetivo. Quem deseja fazer parte desse grupo pode se inscrever até o fim de setembro. As inscrições são realizadas na sede do órgão, na Travessa Barão do Triunfo, bairro do Marco. É necessário apresentar RG, CPF e ser maior de 18 anos. Caso o voluntário seja menor de idade, o responsável deve acompanhá-lo no ato da inscrição. Os voluntários receberão treinamentos. O primeiro já está previsto para o próximo fim de semana. E a Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré iniciou um novo período de inscrições de voluntários que queiram ajudar na missão de colher os 35.000 romeiros esperados no Círio de 2017. O trabalho da pastoral é realizado durante todo o ano, mas durante o Círio de Nazaré, as atividades se intensificam para dar apoio aos fiéis que vêm de longe para participar das procissões. Os cadastros dos voluntários podem ser realizados até o dia 22 de agosto, de segunda a sexta-feira, entre 15 a 19 horas, no Centro Social de Nazaré. Para a inscrição é solicitado apenas 1 quilo de alimento não perecível, que será utilizado no preparo das refeições para os romeiros. Para ser voluntário, é necessário ser maior de 18 anos e estar em boas condições de saúde, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Os voluntários das áreas de saúde deverão obrigatoriamente apresentar cópia da carteira do seu respectivo conselho profissional. 1.200 pessoas já se cadastraram para atuar nos trabalhos de acolhida. Mas a pastoral ainda precisa de outras 210 pessoas para atuar nas equipes de lava-pés, massagem, liturgia e limpeza. Começou essa semana a venda de ingressos para as arquibancadas do Círio. As arquibancadas montadas no início da Avenida Presidente Vargas são destinadas a quem quer participar da trasladação ou da procissão do Círio no domingo. Mayra Leal tem mais informações.
Marcos, todos os anos o Círio de Nazaré disponibiliza um lugar especial, mais confortável e também privilegiado para quem quer acompanhar as procissões de domingo e a trasladação. Eu estou aqui com o Emmanuel Resques, que faz parte da diretoria de recursos socioeconômicos e filantrópicos do Círio 2017, que vai nos falar um pouco mais sobre essas arquibancadas. Emmanuel, obrigada por conversar conosco. Quantos ingressos foram disponibilizados para o Círio 2017? Esse ano nós temos 10.000 ingressos que estão sendo disponibilizados, sendo que 5.000 para o Círio e 5.000 para a trasladação. E as vendas já começaram? Elas já começaram pela internet. O site é www.showibola.com.br e ela é feita por esse site. E assim que completar a operação de compra do ingresso, esse boleto, esse ingresso deve ser impresso imediatamente pelo comprador. Então a pessoa vai lá no site, compra o ingresso, aquilo já dá garantia ou ela precisa trocar depois aquilo pelo ingresso? Como é que é? Não, esse é o ingresso definitivo que ele vai apresentar no momento lá no Círio, na trasladação. Doutor Emmanuel, também são distribuídas gratuidades todos os anos. Como que vai funcionar em 2017? Ela tem que fazer um cadastramento pela internet. Esse cadastramento vai ser feito a partir do dia 15, na realidade é dia 15 de agosto agora. E só será disponibilizado esses ingressos para pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. Tá certo, e essas pessoas têm que comprovar também a condição, né? Ela tem que comprovar com a carteira de identidade, tem carteira de identidade e com foto e algum documento que comprove que ela tenha realmente necessidades especiais. Tá certo, tem que comprovar, não adianta só cadastrar lá, pedir, tem que comprovar que faz parte do grupo de beneficiados, né, doutor? Com certeza, por isso que tem a exigência de que tenha um documento de identidade com foto. Sobre a questão da segurança, como é que é feita essa vistoria dessas arquibancadas? As arquibancadas, depois que são construídas, que são montadas, elas são fiscalizadas e avaliadas pelo Corpo de Bombeiros. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros é que dá, na realidade, o final da liberação dessas arquibancadas. Só após a vistoria dos bombeiros e a autorização deles é que elas vão ser usadas. Tá certo, doutor Emmanuel, muito obrigada por conversar conosco. Então fica aí a dica para quem quer assistir e participar dessa festa tão bonita que é o Círio, de uma forma privilegiada, em um lugar mais confortável. É bom não perder a oportunidade. Marcos. O Museu da Amazônia, localizado em Manaus, está oferecendo descontos para os visitantes. O museu abre todos os dias, exceto às quartas-feiras, de 8h30 da manhã às 4 da tarde. Com o programa Nosso Musa, os manauenses que apresentarem na bilheteria documento de identidade com foto e comprovante de residência no nome do morador têm 50% de desconto. Os passeios mais procurados são a visita guiada e a subida na torre. Crianças com até 5 anos não pagam. Nossa última reportagem de hoje vai abordar a nomenclatura histórica das vias de Belém. Muitas ruas possuem nome de personalidades como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa. Nomes que muitas vezes não têm significado para quem transita por não conhecer a história. Uma das avenidas mais conhecidas de Belém é a Cerzedelo Correia. E você sabe quem foi este homem? Essa é a Avenida Cerzedelo Correia, espaço de grande fluxo de carros, ônibus, pessoas e uma das mais conhecidas da capital paraense. Cerzedelo, né? Sei sim, Cerzedelo Correia, não é isso? Mas afinal, quem foi Cerzedelo Correia? Alguma ideia? Só sei que é Cerzedelo, mas não sei. O nome, o significado, a história da pessoa, não conheço. Você sabe quem é Cerzedelo Correia? Não tenho a mínima ideia. Pelas histórias, eu acho que ele foi um ilustre desconhecido. Mas será realmente um ilustre desconhecido? Eu estou aqui no prédio do Tribunal de Contas do Estado, em Belém, também chamado Palácio Cerzedelo Correia. Essas paredes contam a história deste homem, ilustre sim, mas não desconhecido. Inocêncio Cerzedelo Correia foi um paraense que muito contribuiu com a história do Brasil.
Aqui estão escritos objetos pessoais e até os restos mortais de Cerzedelo Corrêa, trasladados do Rio de Janeiro para cá em 1982. Inocêncio Cerzedelo Corrêa nasceu em 16 de junho de 1858 e morreu em 5 de junho de 1932. Em mais de 70 anos de vida, ele foi um grande homem. Ele foi muito importante, ele nasceu em Belém em 1858 e morreu no Rio em 1932. Então ele foi muito importante, ele foi governador do Paraná, ele foi prefeito do Rio. Várias das ideias assim, mais importantes que você tem hoje no Rio foram ideias dele. Ele foi um homem extraordinário que venceu inteiramente pelo estudo. Um republicano que exerceu o abolicionismo e lutou a favor da igualdade social no plano real. No tribunal existe um museu com todos os pertences. É um museu lindinho, é um primor de museu. E praticamente ninguém sabe. E eu, então, peguei essas pastas, consultei, quase adoeci, porque as pastas são cheias de recortes. Esses recortes ainda não foram tratados. E eu fiquei assim maravilhada com o exemplo que ele deu ao Brasil, como político, como republicano, como democrata e como um homem que lutou ferrenhamente, ativamente pela abolição da escravatura. Em 1893 foi preso, acusado de simpatizar com as razões da revolta armada. Ficou 9 meses na prisão. Um militar que chegou a general foi encarregado de elaborar um projeto de regulamentação para as escolas militares, reformulou e modernizou o ensino à carreira militar em todo o Brasil. Foi prefeito do Rio de Janeiro, 3 vezes ministro da República, e um de seus maiores feitos enquanto ministro da Fazenda foi a implantação do Tribunal de Contas da União. O Cerzedelo foi o criador do primeiro Tribunal de Contas do Brasil, não é? E a ideia foi do Rui Barbosa, só que o Rui não concretizou. E ele, então, fundou o tribunal e a partir dali os tribunais foram eles foram se organizando pelo país, pelos estados todos. Para você ver, né, desde aquele tempo já havia indícios de corrupção, de empreguismo, e o tribunal foi uma forma de controlar a verba pública. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!